última exposição desse livro, que Paulo ele revela que Israel rejeitou a palavra de Deus, rejeitou Cristo, rejeitou a revelação. E talvez a pergunta que ficaria seria justamente esta: já que Israel rejeitou, então Deus rejeitou Israel? E aqui ele tenta explicar que o problema nunca será Deus, e que Deus, o seu intento é salvar, o seu intento é estender a mão. E Deus ele só entrega ao homem a sua própria condição depois de muito insistir, depois de muito tentar. E aqui ele vem explicando que Deus não rejeitou o seu povo. Aqui há um esboço que nesse começo do capítulo 11, Paulo ele está descrevendo Israel do seu tempo. Mais à frente ele vai descrever Israel no futuro. Então a gente precisa estar atento, porque o que nós vamos tirar para nós é somente uma boa reflexão. Mas o que Paulo está relatando é a respeito do Israel no tempo em que ele vivia, que não difere tanto da realidade do mundo hoje. Nós vamos ver no decorrer desse texto, porque ele faz a pergunta, né? Pergunto, pois, aquela pergunta retórica: Deus porventura rejeitou o seu povo? Deus porventura não o quer mais? E ele vai dizer uma coisa que assim, é simples, mas é de uma profundidade tão grande, que nós precisamos pensar. Deus está tão enojado a ponto de não querer mais nada com o ser humano? Não estou dizendo que Deus rejeitou o seu povo? É claro que não! E Paulo era um exemplo disso. Como Deus pode ter rejeitado Israel se eu sou israelita? Filho de Jacó, da tribo de Benjamim. Deus nunca rejeitou o seu povo. Estamos falando de Israel no tempo de Paulo. Mas podemos sim fazer uma comparação com hoje. Deus não rejeitou o ser humano. Deus ainda está operando, Deus ainda está salvando. E nós precisamos entender que Deus ainda tem os seus. Nós estudamos em Coríntio ontem a respeito do espelho, como é importante para a fé ter alguém em quem se espelhar. Quando nós olhamos ao lado e conseguimos ver a ação de Deus na vida do ser humano e falar: nossa, eis uma serva de Deus, eis um servo de Deus, a quem eu posso sim observar e tentar imitar, assim como Paulo imitava Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: assim como ainda conseguimos ver Deus operando na vida de alguns seres humanos, isso tem que nos servir de motivação. Pois se Deus pode assim operar na vida daquela pessoa, Ele também pode operar na minha. Deus não rejeitou o ser humano. Deus ainda está salvando. Deus ainda está operando. E isso nós precisamos ter como esperança. Como ele está dizendo aqui, de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo, porque eu sou israelita. Deus está operando em mim e faço parte desse povo. E continua mais: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, a quem Ele chamou. E Deus já sabia como seria. Deus vê na frente, Ele já conheceu as virtudes e as mazelas. E não é por causa disso que há rejeição. A rejeição era totalmente parte nossa. Deus, às vezes, reage, como nós vimos aqui na última exposição, de Deus entregar o homem à sua maneira, é Deus reagindo a uma condição que o homem se coloca de maneira irreversível, irremediada. Eu não quero saber de Deus e nada vai mudar isso. Deus não forçará ninguém para que o aceite. Mas Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer agir. Ele vai dizer o seguinte: Deus não rejeitou o povo que antes conheceu, mesmo sabendo das mazelas e virtudes. Isso não é motivo de rejeição. Deus assim não fez. Ou não sabeis que a Escritura
se refere a respeito de Elias, como insta perante Israel, Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar a minha vida. Ele dizendo: ó, não tem ninguém em Israel que busque o Senhor, a não ser eu. Talvez assim, só tem um, não tem mais ninguém. Acabou-se a esperança, acabou a oportunidade. E ele vai dizer: você ouviu o que disse a resposta divina? Olha o que diz a resposta divina: reservei para mim. Meus irmãos, tenta sentir o carinho, a emoção dessas palavras. Deus nunca ficará sem os seus. Deus nunca ficará, podemos dizer, sem mão de obra a trabalhar. Deus nunca ficará sem agir no seu povo. Agora ele diz o seguinte: olha, Elias, você está dizendo que só tem você, mas eu reservei para mim 7.000 que não dobraram. Entre a multidão de povos, línguas e nações, existem aqueles que Deus reservou para ele. E é interessante porque esse reservar é o seguinte: eu trouxe para mim, para que esses também não se perdessem, para que esses não fossem influenciados por aquilo que está ao redor. Eu separei o meu. E eu tenho que voltar a Tiago, quando diz que eles serão como primícias da criatura. Aqueles que Deus reservou para ele, para não se macular. E a Bíblia vai dizendo isso no decorrer de toda a Escritura, em alguns pontos, que Deus sempre tem os seus. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Entre aqueles que Deus reservou para eles, em meio a um turbilhão de situações externas, de influências, em meio a tantas coisas que vão tentando nos macular, tentando nos levar para longe dele, a resposta divina que foi lá para Paulo no tempo dele, que seja também para nós nesse tempo. Olha, o mundo está perdido, inundado no pecado, mas eu reservei para mim um povo que não se maculará, que há de perseverar, que há de ser sustentado. É claro que a gente vai traçar o que levou a Deus a separar esse povo. Entra muito da questão da nossa responsabilidade como um povo de Deus. Quem você acha que Deus hoje iria reservar para ele? Certamente não seria o crente meia boca. Certamente não seria aquele descompromissado. Certamente não seria aquele que vê como coisa secundária a fé. Deus sempre vai reservar para ele aqueles fiéis, aqueles que buscam, aqueles que se dedicam. É bem interessante como as estações e o mundo, a gente vai mudando um pouco o pensamento. Hoje eu vi um negócio que realmente era assim: a pessoa mais cristã da Idade Média, de 1700, 1800, a pessoa mais cristã, ela tinha consciência de inferno. A pessoa mais santa do tempo passado, ela tinha convicção que ela não merecia o céu, que ela estava no inferno. Hoje o crente mais meia boca tem certeza que ele está no céu. Tem certeza que porque o céu depende dele. Talvez ele vai achar que vai dizer: o céu me merece. O crente do passado chorava por não ser o crente que ele precisava ser, por estar aquém do que ele deveria estar. E hoje a gente percebe uma fé muito acomodada. Hoje nós estamos muito acomodados com uma realidade medíocre. O cristão, ele é sempre inquieto, porque ele sente que ele poderia estar muito além do que ele está. É essa mentalidade que faz Deus reservar: peraí, eu não posso deixar esse se macular, porque esse está pensando da maneira certa, esse está buscando o certo, então eu reservo para mim. Coisa linda, independente do
que acontecer, Deus sempre terá os seus. E é nesse lugar que nós devemos estar. É a maioria? Nunca será, nunca foi a maioria. É a minoria. Como aqui, todo mundo se desviou, Senhor. E reservei para mim 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Quantos existiam em Israel no tempo de Elias? Milhares. Milhares. Engraçado não, interessante, que Deus sabe a soma exata deles, porque pertence a Ele. 7.000. Dentro dessa multidão, eu reservei para mim. E esses são preservados por mim. Esses são guardados por mim. É nesse sentimento que a gente tem que navegar. Eu tenho que ser esses que Deus reserva. Por quê? Porque nós pertencemos à mesma matéria, respiramos o mesmo ar e somos influenciados pelas mesmas coisas do mundo. As mesmas coisas, os mesmos ataques, as mesmas circunstâncias. Talvez não imediatamente no mesmo momento, mas em geral, pela cultura, pela sociedade, pela realidade. Então Deus separa um povo para que esse povo permaneça diante dele, porque Deus, ele se agrada de ter os seus. Reservei para mim. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, volto a dizer, Israel daquele tempo, Paulo está dizendo assim, hoje, no meu tempo agora, com que estou vivo, é a mesma coisa, Deus reservou os seus. A maioria não quis problema, mas Deus reservou os seus. E nós podemos dizer também para hoje, 2025, dizer, ainda nesse tempo caótico, mundano, terrível, Deus reservou para si os seus. E essa é a nossa viagem. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor, um desses que o Senhor tem reservado para si. Sou eu, Senhor. Sou eu alguém que participa desse grupo seleto. A gente precisa mergulhar nesse carinho, nesse aconchego e olhar para a nossa vida cristã. Israel no todo, caminhava para uma rebelião. Deus fala, não, mas tem os meus aqui. Como hoje o mundo, ele é totalmente anti-Deus. A sociedade arrasta, principalmente os mais idosos, principalmente os jovens desse tempo presente. Quantos iludidos, quantos entenebrecidos, quantos entorpecidos. E Deus querendo trazer-nos a uma realidade de pertencimento dele. Nossa fé precisa estar firmada assim. Sou eu, Senhor, participante desse grupo seleto, que assim sejamos. Pois assim também a graça nesse tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eu estava lendo o comentarista Moody, eu achei muito interessante ele dizendo que a graça é que faz a seleção. E é interessante essa fala, porque a graça faz a seleção porque Deus estende essa graça. O homem se submete ou não. E é por meio disso ela separa. Olha, me apresentei a você, você não quis, sai para cá. Me apresentei a você, você quis vir para cá. Vem ser parte desse grupo que Deus reservou. Aí eu volto a falar que eu disse lá. Daqueles que entendem que não são suas obras. Daqueles que sabem muito bem que estão aquém do que deveria estar. Daqueles que estão inquietos. Senhor, eu sinto nojo desse crente que eu sou, porque eu queria ser melhor. É esse espírito. A nossa humanidade não nos limita, mas o nosso desejo precisa ansiar por algo mais. E não descansar. Tá bom, Deus entende. Tá legal. Nunca estará legal, irmão. Nós estaremos diante daquele que é santo, santo, santo. Daquele que é justo, juiz, daquele que julga retamente. Nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Então nós não podemos ficar tranquilos e calmos. Não é aterrorizado, lunático, maluco, não estou dizendo isso, mas esse sentimento de que, poxa, eu estou aqui. A minha natureza me limita. E o meu espírito chora, porque eu queria agradar muito mais o meu Senhor.
É essa a mentalidade. Porque aqui, a graça vai separar os reservados dos desleixados, ou dos deixados para canto. Pois se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Não é por nada que você possa fazer. Esse reservar, não é porque Deus, olha, você é bonito, quero você para mim. Olha, você é assim, quero você para mim. Não, é pela graça que o homem se submete, que o homem entende, que o homem abraça. Eu estava perdido. E graças ao Senhor fui resgatado. Pelo seu muito amor. É graça. Não é por obras. Não é por nada que eu me possa fazer, porque senão a graça não seria graça, é por graça. É por favor merecido de Deus. E continua. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. O que Israel buscava? A justiça própria. Israel buscava alcançar favor de Deus por meio da sua justiça própria, das suas ações, do que ele achava que era. A eleição alcançou porque a eleição é o homem que se submete. Eu não posso. O Senhor que estende a mão e eu me agarro. Não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez. Aí o alcança. Porque é por meio desse único caminho. E os outros são endurecidos. E os outros mais foram endurecidos. E ele vai citar Deuteronômio, Salmo 60, Deuteronômio 29, Salmo 69, 22 e 23. Explicando que, aqui entra um pouquinho do que ele disse antes. A palavra é falada, a pessoa rejeita, ela se embrutece e dificilmente ela abre o coração. Quer ver o termo aqui é um termo judicial. Todos nós já presenciamos, por meio da televisão, alguma coisa assim, aquela cena de um tribunal. Já percebeu que a grande esmagadora maioria das pessoas, quando recebe a sentença, discorda? Discorda da sentença. Porque na mente, ou no seu subconsciente, a pessoa queria algo que a favorecesse. Ah, matou, o juiz vai dar uma condenação. Não, mas eu não posso ficar tanto tempo preso assim. Queria uma coisa mais branda. Dificilmente alguém abaixa a cabeça e reconhece que mereceu a sentença aplicada. O termo aqui é o mesmo. Por quê? À medida em que Deus ele entra com uma justiça, em que ele age mediante a sua grande justiça, a pessoa não aceita aquilo e se endurece. Aí ele vai dizer, então Deus lhe deu espírito de entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Por que Deus deu? Porque não aceitou a sentença. A sentença, Paulo está dizendo, desde o começo, o homem está destituído da graça de Deus, pecador, ele precisa trocar de vida com Cristo, para que ele alcance alguma coisa, para falar, não aceito essa condição. Então Deus não tem outra alternativa a não ser entregar a pessoa, num caso extremado assim. É entorpecimento, para não ver, ouvidos para não ouvir. Até hoje. Davi vai dizer, torne-se a mesa em armadilha, em tropeço, punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam, fiquem para sempre curvados as suas costas. É o pedido para que o seu inimigo não pudesse ter provisão e que viesse a ser derrotado na luta, justamente por ser inimigo, por estar na contramão. É justamente isso que não aceita a sentença. Aí você vê a loucura do evangelho de hoje. Se o que é pregado é que você é muito bom e que Deus tem que te dar o que você merece, é dizer, eu não aceito a sentença. E é por isso que cada vez mais pessoas aderem a isto. Deus as entrega ao entorpecimento, porque elas não aceitam o seu lugar de pecador e embrutecem o seu coração contra a verdade. Então Deus não tem nenhuma outra alternativa a não ser. Então vai. Só que não, a gente tem que ser desses que ele reservou.
desses poucos que ele pegou na mão e falou, não, vou separar para não estragar. Porque para estragar um pulo, para sujar é rápido. Oxi, só o tiquinho já é o suficiente. Aí Deus reserva. Aí hoje no relativismo, que você se separar é fanatismo. Você se abster é fanatismo. Hoje no mundo de que tudo é legal, eu fico a pensar, eu acho que não é esse tipo de mentalidade que Deus vai reservar para ele. Porque se a minha identidade como cristão é totalmente igual à identidade do ímpio, alguma coisa errada tem. Ou no cristão, porque é ímpio, ou no ímpio que está imitando o cristão. É muito difícil imitar cristão. O problema está no cristão, cuja identidade ele não tem, está entorpecido. Aceite a sentença de pecador, de pecadora, dependente totalmente da graça. Não há nada em nós que possamos oferecer a Deus em troca de algo. Nós somos pecadores destituídos da sua graça, do seu aconchego. Nós precisamos dele. Abraçar a graça dele. Estarmos mergulhados nele. Para que sejamos, como no tempo de Paulo, existia um grupinho que ele reservou. E nesse tempo presente também. E sempre vai ter, tá? Eu fecho dizendo o seguinte. Nós não estarmos no grupo que ele reservou, o problema é nosso, porque o grupo vai existir sempre. Sempre existirá esses que Deus reservou para ele. Sempre. Felizes seremos se participarmos de tamanha graça. Agora, se não, o problema é nosso. E que nós consigamos, por meio dessa exposição de que Paulo está dizendo, como Israel estava no seu tempo, olharmos para o nosso tempo e entender, eu não sou judeu, mas Deus reservou um povo para si. De todos os povos, línguas e nações. Aqueles que lhe desejam, que levam a sério estar diante dele e que querem agradá-lo com a sua vida. Essa é a nossa realidade, pelo menos é a realidade que nós precisamos estar. Porque senão, irmão, é entorpecido. Como a gente vê hoje, as pessoas estão ouvindo besteira e estão dando glória e aleluia. As pessoas estão ouvindo coisas absurdas, estão batendo palmas. Antibíblicas. Estão dizendo que é o poder de Deus. Mas como? Deus lhes o profundo sono, porque não aceitaram a sentença de pecador. São soberbos, se acham, mas não somos nada. Porque se fosse por alguma coisa de nós a graça, ela já não seria graça. Mas é pela graça, meu irmão. Somente pela graça. Amém? Então é isto.